E uma ótima noite, meus amores. Bora entrando, bora chegando, que essa live vai começar e ela promete. Ouvindo um pouquinho aqui de Coldplay pra gente aumentar a nossa energia pra começar esse momento especial da nossa semana. Bora lá, vou compartilhar também, chamar. Chamando enquanto o Instagram vai entregando também. E aí a gente vai compartilhando. Bora indo. Então bora entrando, vamos entrando. E aí a gente vai entrando no clima pra começar mais essa live. Deixa eu dar uma desligada aqui no nosso som. Que é pra gente, ó, ancorar e começar, ó, com a energia lá no alto. Isso aí, meus amores, uma ótima noite. E enquanto as pessoas vão chegando, né, eu vou aproveitar para cumprimentar você que está assistindo essa live em outro horário, seja de tarde, seja de dia. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E para você que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta, eu sou enfermeira, sou filha, sou irmã, sou mulher, sou baiana, sou brasileira, enfim. Tenho várias características, tenho várias pessoas, tem vários pedacinhos de mim. E hoje quem tá aqui com vocês é a Yane, que é hipnoterapeuta, que atua aqui na cidade de Salvador e que achou na hipnoterapia a transformação de sua vida, né? A hipnoterapia foi a ferramenta que mudou a minha vida, porque se hoje eu tô aqui falando com vocês é porque a hipnoterapia ajudou a me transformar. Eu sou o meu maior caso de sucesso, porque eu saí de um mundinho em que eu vivia escondida, com vergonha, com medo, pra viver uma vida diferente, uma vida que faz mais sentido pra mim. Então, esse é o caminho, é a jornada que eu tô te convidando a partilhar comigo, a compartilhar comigo e a seguir. Porque é uma jornada de libertação, é uma jornada de cura emocional. É exatamente, é por isso que essa live de hoje é tão especial. Uma ótima noite, Adi, seja muito bem-vindo. E bora lá, né, começar o nosso bate-papo, né? Já que a gente vai falar de cura emocional, para falar de cura emocional a gente tem que falar de vamos curar o quê, né? Então, antes de falar da cura emocional, e aí eu vou contar um pouco de como esse processo acontece a partir da minha experiência, porque nada melhor do que falar de nós mesmos. E aí eu vou complementando com casos que eu atendi. Mas é importante a gente pensar que o problema que aparece aqui no corpo físico, ele não começou no corpo físico. A maioria deles começou aqui. Porque tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor e no nosso corpo, primeiro começou com a ideia, com o pensamento. Tudo que existe no nosso mundo começou com a ideia, com o pensamento. Se hoje a gente está aqui no celular, utilizando energia elétrica, foi porque isso em algum momento foi pensado lá atrás. E aí alguém
pegou esse pensamento e usou o poder da ação, do presente, e construiu esse celular, fez acontecer a energia elétrica a partir do aparato das hidrelétricas e das usinas nucleares e por aí vai. Então tudo começou com uma ideia. E aí, a partir da energia que a gente utiliza e a gente começa a agir, a gente começa a ter os resultados. Não é diferente quando se trata de doenças, de sintomas. Todos começaram aqui, ou pelo menos a maior parte deles, e a ciência já começa a perceber isso, né? Já começa a comprovar isso. Já tem estudos que são feitos mostrando esse impacto emocional sobre a nossa saúde física. Afinal, o homem, ele é um ser que ele não é só o corpo, ele não é só a mente, né? Já diziam os filósofos lá atrás da Grécia, da Roma Antiga, já falavam o quê? Corpo são, mente são. Isso já vem desde lá a antiguidade, esse ensinamento que muitas vezes a gente deixa de lado. E é interessante falar isso porque quando a gente fala de adoecimento, a gente nem sempre percebe como ele se instala. Principalmente quando a gente fala dessas condições que são psicossomáticas, dessas doenças que muitas vezes elas não estão explícitas no corpo físico, né? Elas vão acometendo a gente de forma sorrateira, lentamente. A gente não percebe elas de cara. E eu vou contar uma historinha pra vocês. Imagine uma criança que ela foi lá concebida e ela tava lá na casinha dela, né, no útero materno, e ela não tava lá sozinha. Ela tava lá com alguém. Ela tinha um irmãozinho. Só que, à medida que o tempo foi passando e ela foi ficando mais forte, ela foi crescendo, ela foi vendo aquele irmãozinho ficando cada vez menor. E ele foi diminuindo e ela crescendo. E ela achando aquilo estranho, e ela começou a sentir aquele aperto, achando que ela era culpada pelo aquele irmãozinho estar desaparecendo, e ela não entendia o que estava acontecendo, e assim ela foi crescendo. E de repente, aquela companhia desapareceu. E ela se viu sozinha. E aí, passou o tempo, ela nasceu, passaram-se alguns anos. E, antes dela completar os 3 anos, de repente, aquele homem, que era o pai dela, tão amado, de repente, ele desapareceu da vida dela. E ela, mais uma vez, se sentiu sozinha, se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada. Ela só viu que aquele homem que estava ali presente todos os dias, de repente, desapareceu. E alguns meses depois, ela percebeu que aquela atenção que ela tinha de mãe, de avó, de tia ou da família, começou a diminuir. As pessoas não olhavam mais para ela, reclamavam quando ela chorava, e ela começou a perceber que ela precisava ficar ali, quietinha, para ser aceita, que ela precisava ficar ali, no cantinho dela, para as pessoas olharem para ela. Porque ela também não entendia, ela achava que ela tinha feito algo de errado. E como ela achava que tinha feito algo de errado, ela, para compensar isso que ela fez, ela continuou naquele comportamento quietinha, certinha, para não dar trabalho para ninguém. E aí, o tempo foi passando. E ela foi entendendo que para as pessoas gostarem dela, que para as pessoas aceitarem ela, ela precisava ser uma pessoa tranquila, quieta, que estivesse sempre disponível para o outro. E assim, ela foi criando esse padrão de comportamento, o padrão de uma pessoa que precisa agradar todo mundo para se sentir aceita. Ela foi criando um padrão de nunca dizer não. Ela sempre queria fazer
o que as pessoas pediam para ela, porque ela precisava fazer isso para ela se sentir aceita, era a necessidade dela. Ela achava que se ela dissesse não para alguém, ela não ia ser amada. Então, quando chegava na brincadeira que ela queria ser a professora e a coleguinha dizia não, a professora sou eu, ela tá bom, eu vou aceitar isso, porque senão ninguém vai gostar de mim e eu nem vou poder brincar. Então, eu aceito. E assim ela foi crescendo. Só que o que ela não percebia é que isso foi criando comportamentos nela e foram gerando outras situações. Como, por exemplo, ela começou a ter como forma de atenção a enurese noturna. Ela começou a fazer xixi na cama. Então era uma menina de 6, 7, 8, 9, 10 anos que continuava fazendo xixi na cama, independente de onde ela estivesse. Podia ser em casa, podia ser na casa dos tios, quando estava de férias. Ela acabava fazendo xixi na cama e ela não sabia explicar e não tinha nenhuma condição física que justificasse aquilo. E assim se passaram mais alguns anos e ela começou, depois que de repente, quando ela já estava mocinha, né, começou a menstruar, ela parou de fazer xixi na cama, mas aí ela começou a se debruçar por doces. Ela ia até a parte do comércio, qualquer dinheiro que ela tinha, ela juntava e ia no comércio local comprar pacotes e mais pacotes de bala, que ela guardava no guarda-roupa escondido, para não dividir com ninguém. E ai de alguém que pegasse algum desses doces. Então eram balas, eram pirulitos, eram chocolates. E assim ela foi ganhando peso, né? Não foi muito, mas ela ganhou peso. E ficou muito maior que todas as amiguinhas no período. Porque na época ela tinha de 13 para 14 anos. E aí ela se dizia muito tímida, muito introvertida, quando chegava em ambientes diferentes. Mas quando ela estava entre amigos, ela conseguia se manifestar, ela conseguia conversar, ela conseguia compartilhar com os outros. E ela também cresceu ouvindo que ela chorava demais. Essa menina só chora, essa menina tudo chora, essa menina só podia ter nascido perto de São Pedro para chorar tanto. E aí ela também entendeu que chorar era errado, fazia ela fraca, que as pessoas não gostavam dela quando ela chorava. Então, ela foi criando a armadura dela. Ela foi ficando cada vez mais dura, ela foi ficando cada vez mais fechada, ela foi ficando cada vez mais cética em relação ao relacionamento com as outras pessoas. E ela achava que ela podia viver sozinha. E aí, por volta dos 15 anos, ela, numa das férias, um amigo se transformou no primeiro namoradinho dela. E como eram férias, as férias terminavam. E quando terminou aquele veraneio, que esse namoradinho foi embora, as pessoas começaram a estranhar. Ei, tem uma manchinha branca aqui no teu olho. Ah, deve ter sido sol demais. Tem uma manchinha branca aqui nos cantinhos da sua boca. Ah, foi porque foi sol demais, machucou, e a gente usava hipoglós naquela época, quando tomava sol demais. E assim foi um pouco da minha infância, da minha adolescência. Essa é a minha história, uma parte dela. E por que eu comecei falando isso? Porque se vocês observaram, o vitiligo só veio mostrar um isolamento que eu vim tendo desde a minha geração. Desde a minha vida intraútero, eu fui me sentindo abandonada, fui me sentindo rejeitada, eu fui tendo perdas. E o vitiligo, para quem estuda um pouco de medicina germânica, para quem começa a olhar, ter um olhar mais integrativo e começa a perceber o que o corpo quer falar pra gente,
Quando a pele se manifesta, a pele que é esse órgão maior, um dos maiores órgãos do nosso corpo humano, a pele é exatamente quem faz a relação entre o meio interno e o meio externo. É a pele que faz a ligação entre o que acontece dentro da gente e o que acontece fora. E quando a pele ela se manifesta com alguma alteração, está mostrando que tem algo que está incongruente. Só que eu achava que o problema estava nessas manchinhas. Eu achava que o problema estava nessa questão estética que o vitiligo envolve, já que o vitiligo não causa dor, não causa desconforto, não coça, nada disso. Eu não entendia que o vitiligo só veio mostrar que tinha algo de errado dentro daqui, mas que estava relacionado a como eu me sentia. Só que o que a gente não entende é que quando a gente tem determinados comportamentos, a gente atrai pessoas que reforçam esses comportamentos. E assim, ao longo da minha vida, eu fui atraindo pessoas que também me olhavam, que reforçavam esse meu comportamento de ser agradadora, de ser essas pessoas tranquilas, de ser essas pessoas que são sempre solícitas. Sabe por quê? Porque o universo queria me mostrar que eu não era só isso. Assim como eu não sou o vitiligo. Só que eu não entendia nada disso, né? E aí eu fui crescendo. E é interessante, gente, que à medida que eu não olhei para essas questões, eu simplesmente me impedi de viver a vida que eu gostaria, a vida que eu queria. Que o que aconteceu? Eu comecei a me dedicar aos estudos, aos livros, e fui trabalhando, porque o que eu mais queria quando eu era mais jovem era ser mãe, era ter filhos. E à medida que o tempo foi passando, eu falei, quando eu tiver 20 e poucos anos eu vou ter uma produção independente, só que eu preciso estar formada para isso. Então, aos 21 anos eu entrei na faculdade, fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade, passei na universidade pública, que na época eram as mais comuns, praticamente não tinha universidade particular. Aos 18 anos, aos 22 estava formada e fui trabalhar no interior. Saí de casa aos 22 anos ganhando 3 vezes mais do que a minha mãe ganhava. E assim fui, trabalhei 3 anos nesse lugar, não estava mais satisfeita, fiz um concurso, já era concursada, fiz um concurso, fui para outro município. E assim, por volta dos 26 anos, eu já tinha comprado meu primeiro apartamento. E aí, nessa época, né, eu pensava, posso pensar em ter filho agora, mas eu pensava, aí nessa época eu entendi que eu não queria só ter filhos, eu queria ter uma família. Eu queria ter aquela proteção, aquele acolhimento. Só que eu não queria, eu naquela época eu não entendia que o que eu falava enquanto família é que eu precisava me sentir amada, eu precisava me sentir acolhida. Eu tinha necessidade de ter pessoas perto de mim. E para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação. E era interessante que eu, mesmo sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, naquela época eu já entendia que a enfermagem de alguma forma tinha me resgatado. Eu lembro que eu tinha pacientes que falavam, Iane, você é tão boa, se você tivesse estudado mais um pouquinho para ser médica, seria excelente. Eu sei que eles estavam me elogiando. Apesar de não parecer, mas eu entendo que eles queriam falar aquilo como uma forma de elogio para mim. Só que esse elogio e esse olhar, eles faziam me refletir. Eu pensava, meu Deus, se eu fosse médica eu ia ser péssima. Porque na enfermagem, a enfermagem, para quem não sabe, é uma ciência belíssima e que ela trabalha com a arte de cuidar do outro. A enfermagem são os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, são aquelas pessoas que estão mais próximo do paciente que está ali cuidando e que tem toda uma base teórica para fazer tudo o que faz. E assim,
a minha relação com as pessoas foi se estreitando. E eu dizia, mas eu não gosto de pessoas. Só que, como eu ficava feliz com assistência atendendo, quando eu acompanhava uma mulher no pré-natal e de repente estava lá já aquele bebezinho ali e eu acompanhava o crescimento daquela criança, como aquilo me deixava cheia de energia. Quando às vezes eu ajudava alguém que estava numa dificuldade e eu intervia e intervia de forma eficiente, da forma adequada, e a pessoa tinha resultados positivos. E as pessoas voltavam ali para agradecer. Eu fiquei muito tempo trabalhando em uma unidade só, que, por exemplo, o que eu orientava os meus pacientes, se não acontecesse do jeito que eu orientei, eles retornavam para me contar o que tinha acontecido e eu via se eu podia ajudar, como é que eu podia intervir. Ou chegar num consenso do que fosse mais adequado para eles. Só que mesmo assim eu dizia, trabalhar com gente é muito difícil, eu não gosto de pessoas. E aí o tempo foi passando, aí eu fui morar em outro lugar, voltei pro serviço, voltei pra outra coisa, e aí eu fui me afastando da assistência. À medida que eu fui afastando da assistência, eu comecei a observar, e hoje eu tenho consciência disso, gente, na época eu não tinha, que eu comecei a me sentir mais insatisfeita no trabalho. O trabalho já não estava me dando aquelas respostas. Nesse período também, eu fazia tratamento para vitiligo, porque apesar do vitiligo me acompanhar na época há mais de 20 anos, eu continuava tratando. Então tinha períodos que eu tratava, tinha períodos que eu deixava de lado. Então era muito cíclico, dependia de como eu estava emocionalmente. Até porque eu achava estranho, gente. Porque, por exemplo, eu usava medicamento e aí tinha resultados. De repente, usando o medicamento, as manchinhas começavam a crescer. Tinha período que eu não estava usando nada e elas paravam de crescer, às vezes até diminuíam. E eu não entendia aquilo. E na minha cabeça, o vitiligo iria desaparecer. Por quê? Eu tenho um primo que ele teve vitiligo dos 7 aos 9 anos. E eu digo teve. Porque as manchinhas apareceram aos 7 até os 9 anos, todas desapareceram. Hoje ele tem quase 50 anos, ele é mais velho que eu. E eu nunca vi sequer o vitiligo dele, se eu ouço falar. É pra mim uma lenda de família. Porque não ficou marca, não ficou nada. Só o registro do que as pessoas falam. Então, isso é uma crença que era forte em mim. Então, eu nunca deixei de cuidar. Então, eu sempre fiz tratamento. Então, tinha épocas que os tratamentos... Teve uma época que tiveram muitos resultados positivos. As manchinhas diminuíram bastante. Mas é um custo. Porque eu fiz tratamentos que, por exemplo, que eram com fototerápicos, né? Que tinha luz, por exemplo. E que, às vezes, eu ficava toda vermelha. Ninguém podia tocar em mim. Ou faziam bolhas. Algumas vezes deixei de trabalhar porque as manchas que tinham ao redor do olho, elas ficavam, às vezes quando fazia o calibre, né, aumentava a potência, machucava. Então no outro dia eu não conseguia nem abrir o olho, então eu não conseguia nem trabalhar. Mas quando eu vi as manchinhas repigmentando, opa, tô feliz, tá dando certo. Só que um pouco antes da pandemia, as manchinhas elas voltaram a crescer. Os tratamentos que tinham dado muitos resultados já não faziam mais efeito. Então eu falei, e eu ficava cada vez mais estressada quando eu pensava que eu tinha que ir pra clínica e pegar trânsito, carro. E aí eu falei, não, parei, larguei tudo, deixei pra lá. E aí quando eu comecei a observar que as manchinhas estavam crescendo, gente, vocês não têm ideia do desconforto que era, da dor que era. E eu pensava, meu Deus do céu, essas manchas já estão aqui no meu corpo há quase 30 anos, porque isso me incomoda tanto. E aí eu comecei a observar que eu já não tinha mais vontade de trabalhar. A minha impressão, eu adoro o sol, eu adoro dias ensolarados, e pra mim pareciam que todos os dias eram cinza. Eu olhava pro mundo assim e falava, meu Deus, cadê a vida? Eu me sentia cada vez mais pesada, cada vez sem ânimo de seguir. E foi nesse período
que eu comecei a fazer a psicoterapia convencional, né? A minha psicóloga trabalhava com psicanálise na época, e a gente começou aí, e eram encontros semanais, e aí eu já tinha ganhado peso de novo, tinha ganhado uns 10 a 12 quilos nessa brincadeira, porque aí eu voltei a comer doce para compensar aquele mal-estar, e sem entender porque aquelas manchinhas estavam ali me incomodando tanto, o aparecimento de manchas novas. E aí, neste caminho de olhar para dentro de mim, porque foi isso que a psicoterapia trouxe, né? Era a hora de eu estar olhando para dentro de mim, estar olhando o que é que estava acontecendo, por que é que eu estava sentindo tudo aquilo. Porque não eram as manchinhas que estavam fazendo isso, essas dores estavam dentro de mim. Eu me sentia cada vez mais rejeitada, eu me sentia cada vez mais sozinha, mesmo estando cercada de pessoas, eu me sentia só, eu me sentia incompreendida. Eu não conseguia dizer o que eu queria, nem para as pessoas mais próximas. Eu não tinha coragem de expressar o que estava me incomodando. Então eu ficava ali calada. Quando eu dizia alguma coisa é porque era aquele momento que eu explodia. E aí eu falava o que não devia, eu falava o que precisava para machucar o outro. Mas nada disso tinha associação na minha cabeça. E aí, um belo dia, tô eu aqui pelo Instagram e vejo uma coach de emagrecimento, que ela dizia que emagreceu 45 quilos. Ela descomplicava o processo de emagrecimento através do poder da mente. Eu falei, gente, se ela emagreceu 40 quilos com o poder da mente, eu vou aprender esse negócio porque eu vou tratar o vitiligo com o poder da minha mente. Porque eu sabia que tinha algo que era dentro de mim que fazia diferença, porque, gente, não fazia sentido se eu tô fazendo o mesmo tratamento, se eu tô sob as mesmas condições, o tratamento num período A dá certo e no período B dá errado. Então eu sabia que não era algo de fora, era algo de dentro. Só não sabia quão profundo era. E aí comecei a minha jornada de autoconhecimento com um coach de emagrecimento. Essa coach é uma coach que é maravilhosa, ela faz um trabalho belíssimo, ajuda milhões de mulheres, milhares de mulheres ela já ajudou no emagrecimento. Ela é hipnoterapeuta também. E aí, apesar de na época ela nem se apresentar como hipnoterapeuta, ela foi indicando pessoas, foi indicando outras personalidades, né, que ajudaram ela no processo dela. E assim eu conheci a constelação familiar, a PNL, a hipnoterapia, e fui estudando isso para cuidar de mim. Porque só a psicoterapia convencional não estava dando conta. Eu continuava indo para as sessões, mas eu não via resultados. Ela me fazia refletir, mas era uma reflexão que ainda não tinha mexido profundamente comigo. Eu começava a entender algumas coisas, mas eu não sentia aquilo. Eu só entendia. Eu só percebia. E começava a ficar mais atenta. Mas eu não conseguia, de fato, transformar aquilo em realidade. E aí eu comecei a fazer esses processos alternativos, né, que hoje as pessoas chamam, né, que são as práticas integrativas, mas que são alternativos à medicina convencional. E aí parei de tratar o vitiligo, porque eu falei, não é isso que vai resolver a minha questão, e bora cuidar de mim. E aí comecei a minha jornada. E, gente, é uma jornada que nunca tem fim. Mas eu vou lhe dizer que, apesar de ser dura no início, ela te dá um olhar tão diferente sobre a vida que não tem como você passar por essa existência sem fazer esse movimento de olhar para dentro de você. Porque depois que eu fiz isso, se eu pudesse, sabe aqueles filmes, o meu desejo sabe aqueles filmes de ficção científica, de que você toca na pessoa e a pessoa enxerga a plenitude que é
você se encontrar com você mesma. Como a gente se torna pleno, como a gente se torna completo. E é esse o convite que eu faço aqui nessa live. De vocês se permitirem encontrar essa plenitude que está dentro de vocês. Porque essas dores que a gente carrega aqui nas nossas costas, por conta de doenças, de sintomas, de títulos que a gente coloca na gente, essas dores simplesmente, elas estão gravadas dentro da gente e a gente vai carregando porque a gente quer se adequar ao outro. E quando a gente faz isso, a gente nega uma parte da gente. E ao negar essa parte da gente, o universo fica botando a gente em prova o tempo todo pra gente enxergar aquilo. Vocês podem observar nas relações de vocês, na vida de vocês, se normalmente determinadas situações que lhe incomodam bastante, como elas se repetem na sua vida, seja no relacionamento, se você é aquela mulher que diz, eu tenho o dedo podre, e quando você olha, sempre escolhe homens com o mesmo padrão de comportamento, seja aquele homem que sempre escolhe aquele determinado tipo de mulher, que às vezes ele tá ali bem no relacionamento, mas acha que tá faltando algo e começa a atrair, começa a procurar relações por fora. Seja no trabalho, que você acha que você sempre tem um chefe perseguidor, que você faz tudo e ele fica lá te perseguindo. Ou que você acha que tem um colega de trabalho que vive querendo passar a perna em vocês. Porque esses comportamentos se repetem, porque tem uma parte de vocês que vocês estão negando. E é fazer essa adaptação da gente é que faz a gente adoecer. E eu não sei se vocês lembram que eu falei que eu precisei me tornar aquela menina boazinha, quietinha, que tá ali pra agradar e servir a todos. E logo depois eu falei, mas de repente eu tinha explosões de raiva. E sabe por que eu tinha explosões de raiva? Porque eu negava a agressividade que tinha dentro de mim. Porque a gente aprendeu que ter raiva é errado, né? A gente acha que ter raiva a gente vai machucar o outro. Mas não. Quando a gente fala de raiva, a raiva também pode ser a nossa força. A nossa força motriz, de motivação. Porque a raiva também é que faz a gente delimitar o nosso território. E entenda território, você, enquanto pessoa, um marido, um filho, a sua casa. O seu espaço de trabalho também é um território. E território não é só o espaço físico. E é quando você pega e se manifesta. E é quando você pega e diz, esse lugar é meu, você só pode vir até aqui com o outro. Você põe limite. Isso é a raiva que faz. E quando eu falo raiva, é pra vocês entenderem que a raiva, ela existe desde que o mundo é mundo. Porque sabe aquele bebezinho que de repente, esse final de semana mesmo eu tava com meu sobrinho, e de repente ela acordava de noite com fome e tava escuro, e ele começava a chorar, porque o bico dele caiu e aí ele não tava perto, ele começava a chorar, a espernear. O que era isso, gente? É um bebê de 1 ano. Raiva. Porque a necessidade dele, da comida, do bico, não estava ali sendo assistida naquele momento. E quem ensinou um bebê a ter raiva? Ninguém. É instinto, já nasce com a gente. Só que aí, na nossa sociedade moderna, a gente aprendeu que ter raiva é mal. Não, ser agressivo é ruim. Mas ter a raiva positiva que ajuda a gente a se defender e a brigar pelo nosso espaço, isso é positivo, isso faz toda a diferença. Só que eu não entendi assim. Porque eu punha no julgamento. E esse julgamento, quem foi que colocou na minha cabeça? Foram as minhas experiências. Né? Só que à medida que eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de olhar para dentro de mim, foi que eu comecei a perceber quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas fragilidades, e eu comecei a cuidar de mim.
Porque até então, gente, a pessoa mais dura e mais crítica e mais rígida comigo era eu mesma. Quantas vezes eu fazia algo que não dava certo? Ah, que burrice, mas você é muito burra. E quantos de vocês já fizeram isso? Compartilha aqui comigo se vocês têm esse hábito. Porque se tem esse hábito, eu já os convido a refletir sobre isso. Porque se você se chama de burro, se você se bate, se você se martiriza, não espere que o outro vá cuidar de você, não. Porque não vai. Porque você vai atrair pessoas que fazem a mesma coisa com você. Porque o universo precisa mostrar que você não está tendo cuidado com você. E é interessante como hoje, essa semana aconteceu um episódio que eu fiz alguma coisa e eu falei, eita burrice. Aí eu falei, não, você fez do jeito que você podia, bora fazer diferente. Já mudei. Mas em outros tempos eu nem ia perceber que eu estava fazendo isso. E aí é interessante que isso eu não aprendi sozinha. Eu aprendi com comportamentos que eu devo ter aprendido lá na minha infância. Porque hoje em dia eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E aí a minha sobrinha estava aqui de 10 anos. E aí ela tomou banho. E aí eu coloquei o almoço dela pra ela ir pra escola. E aí era macarrão com almôndega, tinha muito molho. Aí eu falei, ó, veste a blusa depois, pra não sujar. Aí ela virou pra mim, ah, Dinda, eu sou burra, mas nem tanto. Aí eu falei, eu também devo ter aprendido isso lá atrás. Alguém deve ter falado isso pra ela e ela acreditou. Eu falei, não, meu amor, você não é burra. Você é muito inteligente. Só que, como a comida tem molho, ela pode te sujar. Então deixa aí, depois você veste. Mas vocês estão percebendo que na realidade a gente começa a levar rótulos para a vida da gente. Começa a encher uma mochila aqui atrás de dor e sofrimento, de rótulos que as pessoas colocaram na gente e que a gente abraçou pra gente. Só que nenhum de nós é um rótulo. Eu não sou o vitiligo, eu não sou enfermeira, eu não sou hipnoterapeuta, eu não sou só boa, eu não sou só má. Eu sou tudo isso. E quando eu começo a entender que eu sou tudo isso, eu começo a me abrir para o novo. Porque o ego quer identificar a gente, quer manter a gente nesse lugar de que eu sou isso. Às vezes a pessoa que tem um cargo, esse cargo, se perde o cargo, entra em uma depressão, entra em ansiedade. Por quê? Porque ele se identificou tanto com aquela situação que quando ele perde aquilo, ele fica sem identidade. E qual é a identidade nossa? A minha identidade é ser quem eu quero ser, no momento que eu quero ser. Tem horas que eu quero ser boa, que eu sou boa. Tem horas que eu sou má, que eu preciso me posicionar e que quer achar que eu sou má. Sim, eu sou uma pessoa humana. Todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado mau. Tem horas que eu sou generosa, que eu tô disposta a ajudar, que eu tô disposta a fazer tudo pelo outro. Tem horas que eu sou egoísta, eu falo, não, esse momento é meu e eu preciso desse momento pra mim. É fácil fazer isso? Não foi pra mim. Eu precisei de muito olhar pra dentro para começar a fazer esse exercício. Às vezes ainda tenho dificuldade de dar alguns nãos, de fazer alguns posicionamentos. Às vezes fica meu pensamento aqui, ó, dizendo, não, mas faça isso, seja boazinha. Só que sabe o que eu tenho para dizer para vocês? E isso faz parte do nosso resgate? É que você não é seus pensamentos. Você não é essa mente que fica tagarelando na sua mente o tempo todo. Porque eu sofri com ansiedade muitos anos sem nem saber que eu tinha ansiedade. À medida que eu fui me conhecendo, que eu vi as pessoas dizendo os sintomas da ansiedade, falando, ah, meus pensamentos, minha cabeça não para, eu vou deitar, fica ali um monte de coisa na minha cabeça. Ah, levei uma coisa, meu coração tava ali acelerando. Ah, aconteceu tal situação, eu pensei que ia morrer, fiquei ofegante, o coração acelerou, meu corpo todo tremeu, parecia que eu ia cair. E aí eu comecei a falar, não, eu tenho isso nessa situação. Ah, eu tenho isso nessa situação. Ah, eu também tenho isso. E assim eu descobri que eu tinha ansiedade. E tinha ansiedade no sentido patológico, né? De atrapalhar as minhas rotinas.
Só que eu ia agindo e deixando certas coisas que me faziam, que traziam à tona essa ansiedade de lado, sempre buscando manter o controle. Só que, gente, a vida é incontrolável, porque a única coisa que eu consigo controlar, e male é a mim mesma. Porque vocês já devem ter percebido que a gente não manda na gente na maior parte do tempo. E esse é o segredo. Os 3 segredos que eu quero compartilhar com vocês. Que fez a minha mudança de chave. É que a mente da gente, que a gente é composta de 3 partes. E essa parte que tá falando com vocês, que é a parte mais nova, que é a mente consciente, que a gente acha que é a dona do pedaço, se a gente não ficar atento, nananina não, ela é mais nova. E aí, se ela é mais nova, ela é a que tem menos poder nessa história. Então, é esse movimento que o autoconhecimento faz na vida da gente. É de entender por que a gente não... de por que a gente não dá conta de fazer o que a gente quer. É a mente da gente que acaba mandando da gente. E aí eu lhe pergunto, meu braço manda em mim? Se eu falar, braço, dê um tapa aí na cara de Yane agora. Vocês acham que meu braço vem aqui, pai, dá um tapa? Não. Mas por que a gente deixa a mente fazer isso com a gente? E aí você pode me perguntar, Yane, como é que a mente faz isso com a minha gente? É simples. Se eu quero estudar para um concurso que faz todo sentido para mim, e eu não consigo focar e estudar, quem é que tá mandando? Sou eu? Ou é a minha mente que fica trazendo um monte de coisa, de pensamento e inventando um monte de ações paralelas para eu fazer? Se eu quero emagrecer, e eu sei que para emagrecer eu preciso comer menos e fazer atividade física, e quando eu chego cansada do trabalho e falo, não, hoje eu vou pedir uma pizza para comer, quem tá fazendo isso? Sou eu ou são os meus pensamentos? É a minha mente que tá mandando em mim. Tá vendo? Ela tá mandando em mim o tempo todo se eu não fico atenta a ela. E o autoconhecimento faz exatamente a gente perceber como é que isso acontece para mudar isso na vida da gente. E pessoal, vocês que estão aqui comigo ao vivo, se estiverem gostando, compartilha essa live, manda coraçãozinho. Se fizer sentido, manda essa live para alguém que pode estar precisando desse conteúdo. E eu aproveito esse momento, vou beber um pouquinho de água e quero saber de vocês. Vocês têm percebido a mente mandando em vocês? Ou vocês fazem tudo o que vocês querem do jeito que vocês querem? Ó. E minha água, ó, tá na minha canequinha aqui, ó. Eu me aceito sem limites. E sem limites significa que eu me aceito do jeito que eu sou. Com o meu lado bom, com o meu lado mal, com o meu lado luz, com o meu lado sombra, com qualidades e defeitos, né? E esse é o grande ganho, porque eu sou tudo isso. E à medida que eu entendi que eu sou tudo isso, como isso me deu plenitude, como isso me deu paz, como isso me deu um afago no meu coração. Mas voltando para essas 3 partes, como é que elas funcionam? A mente inconsciente é a mais forte de todas. Só que nessa, ela é tão forte que a gente não manda nela. Por quê? Quem é a mente consciente? É aquela que diz, eu quero que você sobreviva e que você tenha filhos, que você procrie. Então, ela é responsável exatamente pela parte mais fisiológica da gente. Então, ela é responsável por manter meu coração batendo, o pulmão respirando, o aparelho digestório, né, estômago, intestino funcionando durante a nossa digestão. Esse é o papel da mente inconsciente. E ela também é responsável, gente, pelo nosso sistema de defesa, de imunidade, o nosso sistema imunológico. Ela é responsável por proteger a gente, né, desses vírus, bactérias, de tudo que está aí no mundo. Esse é o papel da mente inconsciente. Ela nem vou entrar
no papel dela, porque como a gente não consegue influenciar ela, então eu vou deixar ela aí de cantinho. Mas temos essa mente consciente, que é essa minha aqui, que está conversando com vocês, que pode mostrar essa nova forma de olhar as doenças, de olhar os seus sintomas e olhar essas doenças e sintomas como uma alavanca, como uma oportunidade de crescimento, porque à medida que você detecta que parte do teu corpo tá dando problema, você consegue descobrir qual é o conflito que tá aí por trás de vocês. Que, por exemplo, esses dias eu tô buscando fazer mudanças, eu tô com alguns projetos, tô com muita coisa querendo pôr em prática. Sabe o que tá acontecendo? Câimbras noturnas, joelho começou a doer, aumento de peso. Por quê? Imagine que a minha mente tá com medo do que eu vou fazer. Eu tô querendo fazer algo que foi com... Eu passei, pra quem não sabe minha história completamente, né? Por exemplo, eu agora em maio faço 22 anos de formada como enfermeira. E desses 22 anos, 21 anos foram de serviços públicos, apesar de ter mudado de serviço em serviço. Fui servidora de 3 municípios, pública de três municípios diferentes e cresci ouvindo: minha filha, você precisa passar no concurso público, porque se nada der certo, mas seu salário tá lá todo mês. E assim eu fiz. E agora, depois de 22 anos, eu vejo que isso não faz mais sentido pra mim. E que foi por isso que eu fui mudando de serviço público em serviço público. Porque quando eu achava que estava rotineiro, que eu estava cansada na rotina, eu pegava e fazia outro e mudava. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre carreguei pra mim, e talvez por isso eu não tenha passado por processos mais dolorosos, é que a minha crença é de que a gente veio para este mundo ser feliz. Então, quem me conhece sabe que apesar de todo esse sofrimento que hoje eu falo, que as pessoas nem notavam, eu sempre busquei ser feliz. Então, quando eu tô insatisfeita, eu não aguento. Eu preciso ir atrás de algo que me satisfaça. Eu preciso ter objetivo, eu sempre precisei ter metas. E aí, a minha meta hoje é de abandonar o serviço público. O que aconteceu? O meu corpo tá falando: Kiane, você quer? Ele acha, o meu corpo tá achando que eu quero pular de um precipício. Ele fala: não faz sentido nenhum, você aprendeu que você precisa do serviço público, você aprendeu que você gosta de estabilidade, você aprendeu que você tem que ter um salário pingando na sua conta todo mês no dia 1º. Você aprendeu isso. E o que acontece? Se eu tô indo pra um precipício, é melhor eu ir numa Ferrari ou eu ir numa cadeira de rodas? Eu ir numa cadeira de rodas, né? Porque aí eu vou demorar mais tempo de cair deste precipício. Então é isso que tem acontecido com o meu corpo. Então, o meu sistema osteomuscular, né, o sistema esquelético, essa parte de músculos, de ossos, eles começaram a gritar, começou tudo a doer. Eu comecei a ganhar peso já com medo do que de que falte dinheiro, da escassez, porque eu comecei a ganhar peso, eu comecei a acumular alimento, comecei a comprar mais alimento do que eu preciso para ter em casa. Tudo com a desculpa de que, quando eu quero comer, eu não quero que falte. E onde é que tá o problema? Tava, ó, tudo na forma como eu interpreto. E aí, o que é que acontece? A minha mente consciente, essa aqui que tá falando que você quer ir para um caminho, só que a parte que manda em mim, que acha que manda, porque se eu não controlo ela, ela me controla, que é a minha mente, que os meus pensamentos diz não, esse daí não é lugar para você. Porque, gente, essa mente consciente só corresponde, ó, por 5% da nossa vontade. 5%, imagine que tem 100 soldadinhos. Só 5 desses soldadinhos estão querendo que eu vá para onde eu quero ir. Mas eu tenho outros 95 puxando o cabo de guerra para o outro lado, dizendo não é para aí que você vai. E quando eu tenho esse cabo de guerra, eu tenho que descobrir para onde é que eu vou.
Nesses 5%, que é essa mente racional, é a mente que acha justificativa, que diz que eu não vou estudar porque hoje eu preciso encontrar com os amigos, porque é caro pagar para fazer um curso. É a mente que acha justificativa para você não fazer o que precisa ser feito. Só que se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer diferente. Se a gente fizer igual, a gente vai ter o mesmo resultado. Não adianta. Não tem mágica. A conta não fecha. Desculpe, não entendi. Oi, gente, desculpa. Talvez eu entenda com outras palavras. Ela tá querendo conversar na live com a gente. Já fechei aqui, ó. E aí, a gente percebe que é a mudança que vai trazer o resultado. Porque sabe quando eu mudei? Eu mudei quando eu comecei a agir diferente. Eu mudei quando eu comecei a procurar respostas diferentes. Eu parei de fazer tratamento para vitiligo, eu parei de fazer tratamento para parte olhando para aqui para fora e fui olhar aqui para dentro de mim. E eu não vou dizer que parabéns, é fácil, é beleza, não. Porque olhar para os olhos da gente dói. É por isso que a gente esconde. Porque se fosse fácil, a gente não precisava estar com ela escondida, gente. Tava aí, ó. E foi tanto que há poucos dias eu tava conversando com uma amiga. Ela falou, Anne, você tá dizendo que eu fico nessa situação de desconforto porque eu gosto? Eu falei, sabe por quê? Não é porque você gosta no sentido de que é ótima, é de que você tem medo de ir pro diferente. Porque a mente te diz que o diferente é perigoso. Porque a gente aprendeu isso, gente. Nossos antepassados lá atrás. Lembre que todos esses instintos, todas as emoções de raiva, de medo, de nojo, de surpresa, são emoções que nossos antepassados, milhões de anos atrás, já sentiam para se defender. Então, se eu tô num trabalho, por pior que ele seja, por mais que eu esteja adoecendo ali, mas a minha mente, ela acha que é o melhor, porque ali eu tô protegida, eu tô segura, eu já conheço aquele território é meu espaço. E aí o que ela faz? Ela fala, beleza, vou ficar aqui. E aí ela te boicota quando você quer estudar. Ela diz, não, pra quê? Hoje você tá cansado. Eu vou estudar. Não, hoje eu tô cansado, vou ali tomar uma cervejinha com meus amigos. Hoje eu tô cansada. Eu mereço 30 minutos de Netflix. Quando você vê, deu meia-noite. Vai assistir um filminho. E aí ela tira o foco seu de fazer o que é necessário para sua mudança. E eu sinto muito. Sem fazer o necessário, aí você não consegue mudar. Sem fazer o que é preciso, você não consegue. Porque aqui, o meu convite para vocês é para eu ajudar vocês, é para eu acompanhar vocês nessa jornada. Mas essa jornada não é minha, é de vocês. Esse convite é para quem realmente quer fazer uma mudança na sua vida. Seja passar no concurso, seja a liberdade, gente, de sair sozinho. Porque tem muita gente com ansiedade que não sai de casa sozinho, que não dirige. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui em Salvador, eu passei um ano com o carro na garagem. Eu dirigi estrada. Eu dirigi estrada, eu dirigi em Aracaju, eu dirigi em Feira, eu dirigi em Brasília. Mas quando eu cheguei em Salvador, eu simplesmente deixei o carro um ano dentro da garagem. Porque eu tinha medo de dirigir em Salvador porque tem ladeira. Isso é medo de um adulto? Isso é medo de alguém que dirige no BR? Não. Era o medo de uma criança que já estava enfrentando um monte de coisa diferente, que tinha medo de andar naquele lugar diferente. Mas eu conscientemente sabia disso? Não, eu dizia, não, é mais fácil ir de ônibus. Porque eu pego um ônibus, desço lá na porta do trabalho, pego o mesmo ônibus, volto. O ônibus não vai cheio, porque eu já vou pro final de linha. Isso era o quê? Desculpa pra eu não fazer o que era preciso. Hoje em dia,
Quando tem alguma coisa e eu tô sem carro, eu nem tenho mais coragem, nem vontade de pegar ônibus. Aí eu vou, pego um Uber, faço alguma coisa. Por quê? Porque a mente, naquela época, achava desculpinha pra estar fazendo aquilo. Né? E quantas desculpas, quantas justificativas vocês estão dando na vida de vocês para vocês não fazerem o que é preciso? Para fazer a mudança que é necessária. Que a cura emocional, gente, vem, ó, com ação. Porque a cura emocional vem da nossa transformação. Porque o que é a cura emocional? É a gente tirar esse peso dos rótulos que a gente carrega das nossas costas. A cura emocional vem quando eu trato essa mente, coloco ela no lugar dela e digo: mente, você é minha mente. Assim como é a minha mão não tem vontade própria. Quem manda sou eu. E quando a gente manda, a gente faz o que a gente quer. É desconfortável? É. Mas o adulto tá aqui para viver no conforto? Não. O adulto tá aqui para fazer o que é necessário, o que é preciso. Por quê? Se a gente, enquanto adulto, não faz o que é preciso, quem é que vai fazer? A cura emocional, gente, vem quando a gente deixa de ser vítima e a gente passa a dizer: quem manda nesse jogo sou eu. Quem faz, quem dita as regras aqui agora sou eu. Porque a mente subconsciente, que é esses outros 95 soldadinhos que eu falei pra vocês, ela só quer, sabe o que quer? Ela quer proteger a gente. Então ela não gosta que a gente vá para lugares diferentes, encontre com pessoas diferentes, que tenham comportamentos diferentes. Por quê? Porque ela não sabe o que esperar dali. Então ela tem medo. Então ela te impede de ir para esse lugar diferente. Ela também, apesar dela ser muito útil, ela é preguiçosa. Ela é preguiçosa porque o cérebro humano, o cérebro da gente, é o órgão que mais consome energia. E antigamente era difícil comer. Lembre que esses instintos não são nossos, do homem moderno. É dos nossos antepassados. Lembre que para ele comer, ele precisava caçar, ele precisava pescar, ele precisava coletar os alimentos. Não é como a gente hoje que vai lá, abre uma geladeira e pega o alimento. Não é como a gente hoje que vai abrir o armário e pega um alimento processado e come. Não. Então, o que é que ele faz? Ele começa a economizar energia. Como é que ele começa a economizar energia? Fazendo a mesma coisa. Pode observar como é a criação de um hábito. Como é que acontece? Se vocês observarem, e aí eu vou dar um... E aí, se você... Todo mundo aqui dirige? Manda aqui um sim, comenta aqui pra eu saber se todos vocês dirigem. Só pra eu ter uma ideia. Porque quando a gente começa a dirigir, eu lembro que, por exemplo, quando eu entrava no carro, eu olhava os retrovisores, eu olhava o central e os laterais, e eu colocava o cinto, e ligava o carro, né? E via a marcha, ligava o carro, pra você ver, eu já nem lembro a ordem. E, por exemplo, para passar a marcha, eu tinha que toda hora estar olhando lá na marcha, pra passar. A primeira, a segunda, eu não tinha confiança. Hoje em dia, eu entro no carro, nem olho os retrovisores, mas é numa velocidade que eu nem me dei conta que eu olho. Eu boto o cinto instintivamente, quando vejo já estou de cinto. Passo a marcha sem nem saber. Se por um acaso eu acho que não entrou direito, aí eu confiro. Mas instintivamente parece que a gente já percebe que a marcha adequada não entrou. Por quê? Porque a mente entendeu aquele caminho. Ela falou, fez a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Pronto, é um caminho. Eu não preciso gastar energia para aprender. Quando vocês vão escovar os dentes, vocês já observaram como vocês escovam? Como você pega a pasta? Como você abre? Se você abre primeiro e coloca na escova, ou se você abre a torneira? Não, já virou um hábito. Você nem se dá conta de como você faz. Inclusive, os dentistas falam que é um hábito que é tão incorporado que eles querem que vocês tomem consciência quando escova. A minha dentista fala, não, Yane, quando tá escovando os dentes, tem que só escovar os dentes, prestar atenção. É tanto que eu comecei a fazer o movimento de escovar os dentes me olhando no espelho, pra eu perceber o que é que eu tô fazendo. Porque senão é tão instintivo que a gente passa a escovar, terminei. E às vezes nem limpou adequadamente, porque não passou o número, não escovou o número de vezes adequados, mas tá com tanta coisa na cabeça que achou que aquilo demorou 10 minutos.
enquanto não levou nem 30 segundos. Então, a cura emocional acontece quando você faz esse movimento que é seu, que é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. É o movimento da gente começar a reconhecer quem nós somos. De a gente reconhecer que tá tudo bem eu ser egoísta, eu ter inveja, eu dizer não, que tá tudo bem eu ter raiva, que tá tudo bem eu ter medo, mas que eu também sei ser generosa, que eu também sou boa, que eu também digo sim, que eu também sou corajosa, que eu também sou autoconfiante, que a gente é tudo. Porque a cura acontece no momento que a gente se torna pleno. A minha cura em relação ao vitiligo aconteceu com a hipnoterapia. Porque eu comecei a entender que o vitiligo, eu já vinha na minha jornada, e na sessão que me desbloqueou, gente, eu não conseguia falar de vitiligo. Porque se eu falasse de vitiligo, eu sou da área da saúde. Se alguém me perguntasse de vitiligo, meu olho enchia de lágrima. Qual o sentido disso? Nenhum. Meu olho enchia de lágrima. E aí eu mudava de conversa, eu queria sair dali, eu inventava qualquer outra desculpa. Por quê? Porque a minha mente dizia: isso te faz mal, isso te faz sofrer, corre daí. Depois que eu me tratei e que eu me curei, simplesmente, opa, eu olho, eu falo do vitiligo, eu explico. Hoje em dia, ele não me incomoda mais. E digo mais, algumas áreas começaram a repigmentar. E uma das coisas que eu comecei e tratei, acho que tratei tudo, mas aí eu não sei, porque, gente, a jornada da gente é uma evolução que nunca acaba. Imagine que a gente é uma cebola cheia de casquinhas, cheia de camadas. E à medida que a gente vai tirando camadas, a gente vai se limpando, né? A gente vai se reconectando com a gente. Só vou dar uma paradinha para cumprimentar. Uma ótima noite, Rosa. Seja muito bem-vinda. Lucinete, Adriana, Érico, que entraram aí durante o período que eu tô aqui falando, só que aí eu não parei para cumprimentar. Sejam muito bem-vindas. A Lucinete, a Rose, são amigas minhas de jornada, são terapeutas também, que trabalham com ansiedade, com o nosso mentor Cleiton Costa, que fizemos vários progressos nas nossas vidas, através do propósito dele, né, de libertar pessoas da ansiedade, como ele acabou ajudando a gente a se libertar, a enxergar as nossas potencialidades. E é por isso que eu falo para vocês que a cura emocional e olhar essas doenças, esses sintomas, e olhar por essa perspectiva é que te dá a oportunidade de mudança. Te dá a oportunidade exatamente de fazer essa virada. Porque é essa doença, é esse sintoma, é essa pessoa que você rejeita, é a pessoa que está mais te ensinando sobre você. É a pessoa que está mais olhando, que é o universo te colocando ela na sua frente para falar, ó, olha para isso, porque você precisa cuidar disso para dar o próximo passo. Porque quando eu comecei a achar que o vitiligo era um problema, eu comecei a entender que eu precisava ajudar pessoas a se tratar também e se autoaceitar. E, gente, teve gente que começou a falar comigo, por conta que eu trabalho muito com essa questão da autoaceitação e aceitar a doença, quem você é. Eu lembro de uma que ela falou: Yane, quando você disse que você deixou de ser um personagem, eu comecei a chorar. Porque eu também me faço de duruna. Eu vivo uma personagem porque eu não gosto de ser baixinha. E, gente, a altura é algo que é inerente da gente. A gente nasceu assim e vai morrer assim. A gente cresceu, chega uma hora que parou de crescer e não vai crescer mais. E ela não aceitava o tamanho. Eu casei com... e ela nem é tão baixinha assim, viu? Que ela tem 1,50m, 1,52m, alguma coisa. Eu me casei com um homem de 1,80m pra compensar isso.
Mas eu agora tô com medo, eu não saio de casa. A minha filha já tá com medo de tudo. Ela com crise de pânico porque ela não se aceitava por causa do tamanho. Ou ajudar uma mulher de 26 anos que tinha 2 filhos, que tinha tentado se matar por conta do vitiligo, que mora em Maceió. Quem conhece o Nordeste, ou pelo menos já ouviu falar, sabe que das praias nordestinas, Maceió tem um litoral, apesar de não ser tão distante, com as praias mais lindas. Aquela água daquele mar de Maceió é uma coisa de louco, dá vontade de não sair nunca mais dali. E era uma mulher que aos 26 anos nunca tinha ido na praia. E hoje, quando eu olho, tá lá no WhatsApp, no Instagram dela, foto dela na praia, ela lá de maiô. Isso não tem preço, gente. Porque a gente... E isso é cura. Porque logo quando eu comecei a falar de cura emocional, eu falei, gente, mas as pessoas vão olhar e vão ver as manchas aqui. E vão falar, como é que cura é essa? Porque a cura não é o que tá aqui externo. E se as manchas vai pigmentarem ou não, não faz grande diferença hoje pra mim. Mas a cura tá na forma como eu me olho, na forma como eu me cuido hoje. Por quê? Porque eu aprendi o jogo de controlar a minha mente ao invés dela me controlar. Do mesmo jeito que eu controlo a minha mão, eu aprendi a controlar a minha mente. Controlo completamente? Não! Porque é 5 contra 95. Mas toda essa jornada, cada vez controlando ela mais, cada vez tomando mais conta dela, cada vez trazendo ela mais pro meu lado pra ela me direcionar pro caminho que eu quero. E é isso que eu faço com a auto-hipnose. Aqui a Rose colocou, aprisionada por crenças que limitam muitas pessoas. É assim, exatamente. Que a gente fica presa, inclusive, nas crenças de que está relacionado ao julgamento que a gente faz sobre a gente mesmo. Que a gente fica ouvindo as coisas, a gente pega essas informações, transforma em crenças e vai crescendo como se fosse a nossa verdade. E se a gente não ouve muitas, e aí eu vou dizer opiniões, né, muitas crenças dos outros que não são positivas, a gente traz elas para as nossas vidas do mesmo jeito. Então, eu tive a sorte de, por exemplo, de sempre ouvir, você é muito inteligente, você é muito decidida, e bem ou mal, apesar das minhas dores, essas crenças estavam em mim. Fora a minha crença de que eu acho que a gente nasceu para ser feliz. Então, tipo, eu sempre tinha um objetivo bom. E olha que eu sempre fui muito rígida, sempre fui muito punitiva. Tem que fazer o certo, tem que dar certo, porque senão você é burra. Imagine se eu sou aquela criança que cresce, você é burra, não sabe ler. Você é burra, tem dificuldade em matemática. Será que eu teria chegado? Não teria, com certeza. Porque eu ia achar que era isso. E todos nós temos um dom, todos nós temos habilidades, todos nós temos facilidades de uma coisa A em detrimento de uma B. A gente só precisa dar a chance. E, por exemplo, hoje eu tô aqui falando, e assim, quem me conhece sabe, eu sempre falei muito, mas eu sempre falei muito entre os amigos. Eu dizia, não, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. E aí eu não falava em ambientes diferentes. E hoje, depois que eu me tratei, gente, eu falo em qualquer lugar, com qualquer pessoa. É pra falar, eu tô falando. Mas, por exemplo, quando antes falavam que eu era falante, eu falava, eu prometia na minha cabeça, eu nunca mais falo. Quando eu chegar com essa pessoa, eu vou ficar calada. Tudo bem que a minha promessa durava 5 minutos, né? Daqui a pouco eu estava falando. Mas era a forma que eu tinha de me expressar. E eu me expressava assim. A Rose coloquei aqui, ó. Meus melasmas estão brandos. Meu cunhado não acreditou que não usei nada. Só tratei o emocional e meu rosto está mais limpo. Autoconhecimento é libertador. É isso mesmo, Rose. E você falou de melasma, deixa eu lhe contar. Que como eu só enxergava o vitiligo, eu olhava o meu rosto e só via o vitiligo. Gente, depois... E aí, inclusive, a forma como a gente se vê. Como eu só enxergava o vitiligo, eu só enxergava branco no meu rosto.
Depois que eu me tratei, gente, eu comecei a observar que eu tinha um pouco de melasma nas bochechas. É pouco, não é significativo. Mas eu falei, gente, essas manchinhas estavam aí, de hiperpigmentação. E eu nunca nem tinha visto. Porque eu ficava presa a olhar as manchas, as nuvenzinhas brancas. Então eu só enxergava elas. E eu falei, quantas coisas estão aqui ao nosso redor e que a gente não enxerga e que a gente não dá oportunidade. E, gente, como a Rose falou, o autoconhecimento é libertador, porque o autoconhecimento não é algo que está fora, é algo que está dentro. É você olhar para dentro de você. E a hipnoterapia é o processo que eu uso para a gente fazer esse movimento. E eu acho engraçado que muitas pessoas perguntam, tem vários mitos e medos, e eu posso até depois fazer uma live falando sobre essas questões das crenças em relação à hipnoterapia. Mas, gente, a hipnoterapia é um processo que é seu. Eu, por exemplo, só ajudo você a trilhar essa estrada. Só sou um guia. Porque, inclusive, a hipnoterapia é a técnica que eu mais utilizo. Porque, inclusive, o que é que eu mais gosto? Por que é que eu sou tão apaixonada? Porque a hipnoterapia, ela te autorresponsabiliza. A responsabilidade é sua. Por quê? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se é uma auto-hipnose, quem é que manda no controle? Quem tem o controle do processo? Você. É auto, é sua. A minha hipnoterapia foi a minha auto-hipnose. Eu só segui as instruções. E é interessante que a gente consegue ir moldando e trabalhando essa mente subconsciente exatamente através da auto-hipnose. A gente consegue fazer isso sempre. Fazer isso diariamente. Fazer isso várias vezes ao dia. Para estar guiando a nossa mente para o caminho que a gente deseja. Então, o meu convite para vocês é para buscar esse autoconhecimento. É para buscar esse olhar de dentro para vocês, de ter estratégias que te guiem para o caminho que você quer. De forma que vocês consigam pegar esse conhecimento e usar para vocês realizarem os sonhos de vocês. Para construírem a vida que vocês querem. Porque é isso que eu tenho feito na minha. Eu tenho construído a minha vida. E aí você pode perguntar, e aí, você já está com a vida dos seus sonhos? Não, mas eu estou construindo ela. Eu estou no caminho para ela. E ela está lá. Eu visualizo ela lá na frente. Porque até então, eu não me imaginava uma vida sem um serviço público. Uma vida sem essas questões mais materiais. E como tudo isso foi perdendo sentido. Porque hoje eu busco uma vida com muito mais abundância e prosperidade. E quando eu falo abundância e prosperidade, não é em relação ao dinheiro. É em relação ao amor, a companheirismo, a compaixão. Gente, como hoje em dia eu percebo que eu gosto de estar com os outros, compartilhando, conversando, escutando, recebendo um abraço. Porque há um tempo antes de me tratar, eu simplesmente passava 6 meses sem ver minha mãe, chegava, tinha vontade de dar um abraço e tinha vergonha de dar um abraço na minha mãe. Nem me aproximava, nem da minha irmã. De tanto medo que eu tinha de me relacionar com as pessoas. E hoje em dia, o que eu mais quero é me relacionar com as pessoas. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar, de abraçar, de falar, eu faço isso. E aquele vazio que tinha lá atrás desapareceu. E, inclusive, acho que a ansiedade começou a aumentar em mim exatamente porque eu me afastei das pessoas. Porque quando eu fui da área administrativa, eu acabei que a ligação que eu tinha com a assistência, ela desapareceu. E aí eu adoeci e eu precisei olhar para isso. E depois que eu olhei para isso, eu vejo o quanto isso me mudou, o quanto hoje eu sou muito mais feliz, o quanto hoje eu sou muito mais plena. E eu sei que eu ainda tenho uma jornada enorme para percorrer. Seja que já percorri uma parte, mas que ainda tem muita coisa aí para percorrer. Mas faz parte do jogo da vida. A gente seguir. E como a Rose falou, que teve as mudanças no corpo dela só com esse autoconhecimento, é isso que eu percebo com a minha pele. Que tem várias áreas que estão repigmentando, áreas que nunca nem fizeram, assim, apareceram nunca nenhuma manchinha, mesmo com tratamento, que hoje estão aí repigmentando.
percebo que quando a gente quer fazer um movimento, o corpo tenta segurar, que é isso que o meu corpo, esses músculos estão fazendo. Então, já comecei a fazer terapia para fazer isso. Tenho feito auto-hipnose diariamente. E o que é importante, gente, a gente entender é que, por exemplo, o fato de dizer que eu estou um pouco na frente de vocês não significa que eu não preciso de ajuda. E, por exemplo, tô com essa trava, já tô com sessão marcada para ir me tratar. Porque isso, a vida é uma constante. Não é me tratei uma vez, não. Você resolveu o problema. Por exemplo, o vitiligo não me atrapalha mais. Isso tá resolvido. Mas vão aparecer outras questões que eu vou precisar olhar e tratar e resolver, né? Então, o convite é para vocês entrarem nessa jornada e começarem a tirar o peso das costas. Porque, gente, até a minha postura mudou. Eu cresci ouvindo, levanta os ombros, esse corcunda, e tô eu aqui. Que chegou um ponto de me elogiarem por conta. E Anne, eu não sei como você consegue sentar assim. Aí eu falei, você tá falando comigo mesmo? Que a gente muda sem nem perceber. E quando a gente muda as pessoas que estão ao nosso redor. A gente muda os nossos ambientes. Porque a energia da gente muda e a gente começa a sintonizar diferente. A Rose botou aqui. O poder que temos na mente é extraordinário. É extraordinário mesmo, Rose. E o mais importante é que é de cada um. Cada um tem o seu poder. A gente não depende de ninguém. Então, o meu convite é exatamente para vocês, ó. Começarem, darem um passo. Um passo e um passo é porque é um ato de coragem. É uma ação. É uma ação de olhar para dentro de vocês. É a ação de enfrentar essa dor e dizer: quem manda aqui sou eu. Esse corpo é meu, essa mente é minha, esse coração é meu, quem manda sou eu. Quem vai ditar as regras agora sou eu. Na hora que você fizer isso, e faz isso de verdade, ó, se olha no espelho, chega na frente do espelho, faz a posição meio da Mulher Maravilha, ó, abre os ombros, empina o peito, sabe? Respira fundo e diz que você é o dono desse corpo, desta mente, desse coração, e que quem manda é você. Diz isso até você se convencer. E depois começa a agir. E se precisar de ajuda para agir na ação, de fazer algo que faça você entender o que está acontecendo aí dentro, pode me chamar, pode mandar uma mensagem no direct, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que está no link da bio, que eu vou adorar ajudar vocês. Porque eu já passei por este caminho, eu já estive nesse lugar que eu nem percebia que eu tinha problema, porque eu negava os meus problemas, e é por isso que hoje eu falo tanto de autoaceitação, para hoje ajudar pessoas a enxergarem isso que há muito tempo atrás eu não enxergava, né? Porque na hora que eu entendi que a responsável pela minha vida era eu, na hora que eu entendi que quem precisava ditar as regras do meu jogo era eu, aí o meu jogo mudou. E, gente, muito, muito obrigada. Uma ótima noite, Samara. Samara também é outra terapeuta maravilhosa de ansiedade. E agora já tá chegando a minha hora, até minha voz já tá começando a falhar. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem ajudar e puderem ajudar outras pessoas, que ao final dessa live eu vou salvá-la e eu quero que vocês compartilhem um insight que vocês tiveram com ela. Alguma coisa que vocês aprenderam com ela sobre essa questão da cura emocional, desse olhar de dentro para fora. Porque à medida que vocês compartilham o que vocês aprendem mais. E esse é um dos objetivos meus com as lives, compartilhar o que eu aprendo. Porque quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Porque ensinando a gente aprende mais, a gente aprende na prática. Porque de que adianta esse conhecimento todo se ele ficar só comigo? Não adianta de nada. Então, eu vou deixar essa live salva e eu gostaria muito se vocês puderem contribuir comigo e com as outras pessoas que estão lá, porque depois eu vou ler todos
os insights e vou respondê-los, porque isso reforça esse aprendizado dentro de mim. A gente vai estar fortalecendo essas pessoas que não puderam estar aqui ou que não sabiam. Então, se vocês acharem que esse conteúdo vale a pena para outras pessoas que precisavam ouvir isso, gostaria que vocês compartilhassem e principalmente que vocês comentassem o que vocês aprenderam, porque assim vocês reforçam esse conhecimento para vocês. Porque a mudança começa com pequenos hábitos. Ninguém acha que um grande prédio, esses arranha-céus, eles começaram pelo topo. Não. Eles começaram com bases, com alicerces, que estão na parte mais baixa. E é assim que a gente começa a mudança, com pequenos hábitos. Então, se você não tem esse hábito de compartilhar um insight, algo que você aprendeu, já faz esse movimento. Deixa aqui depois o comentário do que você aprendeu. Compartilha isso com outra pessoa. Chega com o marido, filho, um colega de trabalho que está falando de alguma coisa. Fala sobre isso. Sobre algo que você aprendeu. Porque às vezes o que você acha que não tem importância nenhuma pode ajudar aquela pessoa naquele momento. Porque uma coisa, e aí vai ser a minha última fala antes de concluir, é que uma coisa que eu aprendi lá atrás, né? Eu morria de vergonha de fazer vídeos. E aí eu tava num evento e aí a pessoa contou uma história. E aí ela falou que quando você faz um vídeo, quando você compartilha, você não tá fazendo isso pra você. Você tá fazendo isso pro outro. Porque você não sabe quem é que tá ali do outro lado. E aquela pessoa daquele outro lado pode estar precisando exatamente da sua palavra. Então, se você tá preocupada, eu falo bem, como é que tá meu cabelo, batom, maquiagem, hoje eu não tô bonita, e não fala, você pode estar privando alguém de um conhecimento que faria toda a diferença na vida dela. E no caso dessa pessoa, quando ele compartilhou que o evento que ele estava fazendo, o compartilhamento dele no evento, salvou a vida de uma pessoa. Que aquela pessoa disse que estava voltando para casa para tirar a própria vida, para tentar se matar. Mas quando parou e ouviu aquelas palavras que ele estava dizendo, aquilo tocou ela tão profundamente que ela desistiu daquele ato de desespero. Então, quando eu peço para vocês compartilharem o que vocês aprenderam, é para vocês estarem ajudando também essas pessoas que muitas vezes a gente acha que a gente está no fundo do poço porque a maior dor que a gente conhece é a nossa, mas às vezes tem pessoas que estão numa situação pior, que o que a gente já sabe pode estar ajudando elas a se libertar daquele desespero que às vezes estão assolando, tá certo? Gente, gratidão pela companhia de vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando sobre isso, compartilhando um pouco da minha história, compartilhando sobre essa questão da cura emocional, de como ela é importante para a vida da gente, para a gente se tornar muito mais pleno e feliz, muito mais próspero e abundante, assim como o nosso universo, né? Então lembrem que a gente faz parte de um universo que é próspero e abundante, e como a gente é parte dele, assim como o todo tem as partes estão no todo. Então a gente também é próspero e abundante. Então traz essa crença para a vida de vocês, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Um beijão, gratidão pela companhia de vocês. E na quarta-feira que vem tem mais. Beijão. Tchau.